Triunfo Pessoal, de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Capítulo 4, item 3. Fugas da realidade. Acompanhando espetáculos teatrais, cinematográficos, novelas ou dramas do cotidiano, introjetam o sofrimento das personagens que lhes parecem com as próprias existências, passando a viver os transtornos depressivos daqueles mitos a que se entregam, infelizes e amargurados. Comumente ocorre com outros pacientes o processo de transferência de culpa, através do qual acusam outras pessoas, atribuindo-lhes a responsabilidade pelo que lhes acontece de desagradável ou perturbador. E quando escasseiam esses responsáveis, logo direcionam a acusação para os governos, para o tempo, para a natureza, para Deus. Quando são portadores de debilidade orgânica, aplaudem os fortes e agressivos que realizam aquilo que não podem conseguir pela violência e perversidade. Se trabalhando valores ético-morais de alto porte que os desafiam, assumem atitudes puritanas, tornando-se severos perseguidores dos outros, que vigiam com impiedade, imputando-lhes culpa nos atos mais simples que são vivenciados, porque lhes apresentam no íntimo com características de torpeza moral. A individuação é um convite severo ao ser humano, que deve aprofundar reflexões em torno da sua existência como ser real e não imaginário ou fugaz, que é construtor das próprias realizações e que responde pelas consequências mórbidas da conduta irregular. A necessidade de cuidadosa psicoterapia se impõe nesses casos, auxiliando o paciente a autodescobrir-se, a identificar as heranças pretéritas que assomam do inconsciente individual com caráter punitivo e das quais busca libertar-se mediante essas fugas espetaculares, inconscientemente elaboradas, mas que se lhes tornam dominadoras no dia a dia existencial. Cada vez mais se apresentam oportunas algumas das teses do admirável Maslow, que identificava a sociedade média como autorrealizada, não escrava de posses e valores externos, nem necessitada de agradecimentos quando nos seus melhores e mais fecundos momentos históricos. Naturalmente, a diversidade dos indivíduos que a constituem conduz à convicção de que, não obstante as diferenças registradas em suas personalidades, sempre são portadores de anseios por uma vida feliz, embora as diversas maneiras de apresentar essa necessidade. Mesmo aqueles que não conseguem a autorrealização são capazes de propor esquemas idênticos de busca e de comportamento. Essa conclusão oferece uma perspectiva de realidade mais factível, em razão de auxiliar o ego a bem sincronizar-se com o self, ou seja, proporciona uma agradável contribuição psicológica para que os anseios existenciais sejam compatíveis com as estruturas internas de cada qual, que assim conseguirá a autoidentificação.